Bom, vamos começar esse estudo aqui para descobrir o que está restringindo, ou a restrição, ou aquele que o detém. Em 2 Tessalonicenses 6, 2 Tessalonicenses no versículo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7. E agora vos sabeis o que está detendo, para que seja revelado ao seu próprio tempo, porque o mistério da injustiça opera, e somente há um, ou aqui tá, o texto aqui está dizendo, somente o que agora está detendo até que seja do meio tirado para fora do meio. Na Almeida Corrigida Fiel está assim: E agora vos sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora o detém, ou retém, até que do meio seja tirado. Vamos procurar entender aqui, no contexto do próprio capítulo, o que está detendo, o que é o deter, quem está restringindo quem. Vamos procurar compreender isso. Né? Há várias versões sobre essa possibilidade. E nesse estudo nós vamos procurar entender o que está detendo, fazendo um estudo também completo do capítulo, né, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, para que aqui está bem claro que a nossa reunião com ele não se dará sem que antes manifesta a apostasia, o homem do pecado. Vamos procurar entender isso. Mas antes de procurar entender, nós vamos ter que ter uma compreensão da palavra parousia. O estudo dessa palavra ela não é por completo aqui nesse vídeo. Então vamos fazer uma breve menção em um lexo grego, inglês, o que está falando sobre a palavra apostasia. Então nós vamos fazer aqui uma menção e procurar entender aonde ela está se aplicando, nos versículos que ela se aplica. Ela está dizendo que é a parousia e vamos entender um pouco. Só breve, não é um vídeo sobre o tema. Então esse aqui, Greg English Lexo New Testamento, de Henry Taylor, Giuseppe Henry Taylor. O que diz a palavra a parousia? O que quer dizer essa palavra nesse lexo grego, ok? Aqui nós tiramos um print. A palavra parousia, nós vamos mencionar onde ela passa em alguns versículos, não todos, em alguns versículos, e vamos fazer uma análise do que significa a palavra parousia. Nesse print do lexo aqui, grego e inglês, a palavra parousia ela aparece aqui em 1 Tessalonicenses 3,13, em 1 Tessalonicenses no capítulo 4, versículo 15, que é aqui, ó. Porque dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, o que estamos vivendo, e os que estamos restando para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dormem. Ela aparece aqui, ó, a parousia. Ok? Então ela aparece no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 5. Ela aparece em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1. E 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 8. Então vamos ver lá? Rogamos, irmãos, 2 Tessalonicenses 2:1. Rogamos, irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com ele aqui, ó. A palavra aparece a parousia. E no verso 8, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua presença real vinda. Tá? Em alguns léxicos gregos está lá, presença real, presença barra vinda. Parousia, verso 8 também aparece a palavra parousia. O próprio anticristo também, ou filho da perdição, aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, ele também manifesta em parousia, em presença real, ok? É presença vinda. O anticristo também vem vinda. Então vamos procurar entender aqui o que quer dizer. Nesses versículos, segundo esse léxico grego, está dizendo futuro visível retorno de Jesus Cristo, o Messias. Vamos tradução aqui. O futuro e visível retorno do céu de Jesus, o Messias, para ressuscitar os mortos, realizar o último julgamento e estabelecer de forma gloriosamente o reino de Deus. As passagens mencionadas aqui, tá? No próprio Lexo e 1 Tessalonicenses 4,15, onde tem um conjunto ali de versículos que fala sobre o arrebatamento. Em 2 Tessalonicenses 2:1
e 2 Tessalonicenses 2:8. A palavra parousia, então, é um retorno glorioso do céu do Senhor Jesus. É presença real, é presença física, visível do retorno do Senhor. Então a palavra parousia sempre ela aplica a volta gloriosa do Senhor em presença real, presença gloriosa. Então a palavra parousia ela é presença real, presença gloriosa, pessoal. Quando se trata do Messias, é presença gloriosa do Senhor, visível. Então, nós vemos aqui que no próprio versículo do arrebatamento, porque dizemos pelas palavras do Senhor que nós que estamos vivendo, os que estamos restando para a vinda, para a parousia, de modo nenhum precederemos que dorme. Então, já analisando aqui, essa parousia ela não tem como ficar trabalhando aquela questão de ser um arrebatamento secreto. É presença real e gloriosa. Segundo, a palavra parousia ela aplica aqui, ela aplica na reunião de Tessalonicenses 2:1 e ela aplica também na parousia quando o Senhor manifesta, então é revelado o iníquo a quem o Senhor consumirá pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, sua presença. E ela aparece aqui. Então nós temos aqui uma vinda, a palavra vinda em Tessalonicenses 2:1 e a palavra vinda em Tessalonicenses 2:8. Então, aqui mesmo já anula a questão da fase que Jesus vem em duas fases. Ou assume vinda, ele vem em duas vindas, segundo o contexto daqueles que pregam o arrebatamento antes da grande tribulação, ou afirma que é vinda. Não tem esse negócio de fase, quando você faz a análise da palavra. Então não tem a questão de fase, é vinda. O conjunto do contexto aqui dos versículos do arrebatamento, que quer dizer assim: portanto, que dizemos pela palavra do Senhor que nós que estamos vivendo e que estamos restando para a parousia do Senhor, de modo nenhum precederemos que dorme. Porque o Senhor, Ele mesmo descerá do céu com brado de comando, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro. Depois nós, os que estamos vivendo, os que estamos restando, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar com o Senhor no ar. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso aqui é a forma que se dará, não quando se dará. Isso aqui é a forma. A forma do arrebatamento na parousia. Porém, Paulo está explicando aqui da nossa reunião com ele, rogamos, 2 Tessalonicenses 2:1, rogamos, irmãos, quanto à vinda, à parousia de nosso Senhor Jesus Cristo, nossa reunião com ele. Qual é a nossa reunião com ele? Não é o arrebatamento? Nós seremos arrebatados para estar juntamente com eles nas nuvens, encontrar com o Senhor? Encontrar com o Senhor é a nossa reunião com ele, porque se dá na parousia. Se dá na parousia. Ele explica aqui, então, como se dará, e agora ele explica quando se dará. E aqui, na questão da restrição, vai deixar de você dependendo do estudo, ou daqueles que pondera na sua visão, na sua doutrina, impede de você entender o verso 1, 2 e 3. Agora vamos trabalhar, demos para observar brevemente o que é a parousia. Por exemplo, o anticristo, cuja a vinda é segundo a eficácia de Satanás, em todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Ele vem em parousia também. 2:9, Tessalonicenses 2:9. O anticristo ele não vem ocultamente. Ele vem em presença real. Então ele está na parousia. Não parousia do Senhor. A parousia quer dizer presença real, vinda real. Enquanto se trata do Messias, é gloriosa. Vamos agora trabalhar então. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a questão da parousia, vinda do Senhor e vinda do Senhor. Agora nós temos uma vinda, segundo aqueles que diz que a vinda é antes da grande tribulação, porque a grande tribulação não é 7 anos. O que é 7 anos é a última semana de Daniel. Então, teria que ter uma vinda e outra vinda no final. Então, se é uma vinda só, e ele manifesta destruindo o anticristo, já começa a perceber que o arrebatamento é depois da grande tribulação e que ele manifesta depois da grande tribulação. Porque aqui, no verso 8, já fala
que ele vai destruir o iníquo com assopro do esplendor da sua presença, da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua glória, da sua presença, da sua vinda, da sua parousia. Bora, então vamos lá. Então, já deu para perceber, isso aqui é a forma, aqui ele vai trabalhar quando se dará. O dia e a hora ele não define, dia e a hora ninguém sabe, mas ele vai trabalhar quando se dará. Agora nós vamos procurar entender aqui a questão de 2 Tessalonicenses 2:1, o que o detém. Então já deu para perceber que isso aqui não pode ser fácil. Se alguém disser fácil, você fala, é parousia, tá? É parousia, é vinda gloriosa. O versículo do arrebatamento é vinda gloriosa, é parousia, presença real. E verso 2:8, presença real, física, vinda do Senhor, a parousia, para destruir o anticristo. Agora vamos analisar todo o capítulo de 2 Tessalonicenses 2:1 e procurar entender o que está restringindo, o que detém nesses dois versículos, que é o 6 e o 7. Paulo agora ele começa a afirmar aqui, irmãos, rogamos pela vinda do Senhor, nossa reunião com ele, que é o arrebatamento. Juntamente com eles nós vamos para encontrar com o Senhor, nós já estaremos para sempre com o Senhor. É o arrebatamento, nós estamos rogando para que nossa reunião... Por que ele fala isso? Claro, e no verso 2 já dá para entender um pouco da observação que ele faz. Rogamos, irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, para que vós não sedes movidos facilmente em entendimento. Então o pessoal de Tessalonicenses com certeza estava preocupado sobre a reunião, sobre a parousia, e que eles não sejam facilmente movidos ao entendimento, que nem perturba, por espírito, por palavra, por epístola, como de nós, se o dia de Cristo já estivesse já perto. Esse dia de Cristo, ele está confirmando a parousia, que é a vinda do Senhor. Tira os versículos aqui, ó, Tessalonicenses 2, porque aqui é vírgula, só dá continuidade. Na verdade, os manuscritos nem ponto e vírgula tem, ele te faz ler e fazer a leitura linear. Rogo-vos, irmãos, pela vinda do Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com ele, para que não seja movido facilmente o teu entendimento, e nem seja perturbado, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se fosse de nós, como escrita por nós, como se o dia de Cristo já estivesse já perto. O dia de Cristo é o dia da vinda, isso é claro. Dizer isso aí contrário nesse versículo é não querer ver, apenas não querer ver, ok? Mas isso é claro, os versículos está claro, ele está dizendo, ele está exclamando, ele está fazendo trazendo um contexto bem claro. Ele está explicando. Porque o povo de Tessalonicenses, os irmãos de Tessalonicenses, poderia estar achando que até já tinha perdido o dia de Cristo, a reunião, a vinda. Mas ele falou, não fica preocupados, nem movam facilmente o entendimento, quer por espírito, quer até por palavra, ou até alguma epístola, como se fosse escrita por nós, como se o dia de Cristo já estivesse já perto. Ele coloca, ninguém de maneira alguma vos engane. Algumas traduções, por exemplo, a King James, tá assim, que ninguém te engane de modo algum. Outras traduções está assim, que nenhum homem te engane. Ninguém te engane, porque não será assim a nossa reunião com ele, não será assim o dia de Cristo, que é a mesma coisa, que não será assim a parousia. Que ninguém te engane, de maneira alguma. Que nenhum homem te engane, porque não será assim. Não vai ser assim. Na King James está assim, que ninguém te engane que ninguém te engane de modo algum, porque aquele dia não virá o dia da reunião, o dia de Cristo, da nossa reunião que ele está explicando, ele está trazendo tudo no contexto, nada à parte. Que nenhum homem te engane de modo algum, porque aquele dia não virá, sem primeiro vir a apostasia e revelar o homem do pecado, o filho da perdição. Que ninguém vos engane de maneira alguma, de espécie alguma, nem por livros, nem por filmes, nem por novelas, nem por pregações, nem por visões, nem por revelações, por nada, nem por espírito, por nada. Que ninguém te engane de maneira alguma, porque não vai ser assim. Porque aquele dia não virá. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e manifeste e tenha sido revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então Paulo agora começa a dizer, olha, a parousia do Senhor só vai se dar depois que acontecer esses dois sinais.
a apostasia e revelação do homem do pecado. Porque os irmãos estavam preocupados e ele já, olha, ninguém te engane. Tá? Nem por epístola, nem por palavra, como de nós. Se o dia de Cristo já estivesse já perto. O dia de Cristo é o dia da vinda. Que ninguém te engane da nossa reunião, porque está explicando o texto. Os versículos pode fazer a menção, versículo 1, versículo 2, versículo 3, a menção de separação por causa da mente, da divisão de versículos. Tira os versículos, eu falo tira o versículo, é o título aqui, é 2 Tessalonicenses 2:1, e coloca em forma linear para você ler direto, você vai ter um entendimento. Ok? Espero que fui claro. E que ninguém vos engane de maneira alguma. Ninguém. Nenhum homem. Nenhuma revelação. Nenhuma visão. Nenhuma carta como se fosse escrita por nós. Ninguém te engane. Que ninguém de modo algum vos engane. Porque não será assim sem que primeiramente venha a apostasia e tenha sido revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Porque aquele dia não vai vir. O dia da reunião, que é o dia de Cristo, da nossa reunião, não vai vir sem que primeiro vier a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Observação aqui. A igreja, ela reconhece a apostasia. Se perguntar para qualquer pessoa, qualquer igreja somos nós. Se falar isso, não, nós estamos vivendo a fase da apostasia. O mundo está vivendo uma fase de apostasia. O planeta, o mundo está vivendo uma fase de apostasia. A igreja está vivendo na fase de apostasia. E quando fala assim, então, que a igreja tem que vivenciar o sinal de apostasia, a igreja confirma. Mas Paulo, ele amarra dois sinal e não coloca uma parousia aqui no meio. Porque aqui é parousia. Aqui é volta do Senhor gloriosa, que é a mesma aqui e que é a mesma no final. Então, e é separado? Não, tudo é uma só, vamos entender. Então, que ninguém vos engane de maneira nenhuma, porque não será assim sem que primeiramente venha a apostasia e tenha sido revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo, então ele fala que ninguém te engane. Não vai ser assim. Nenhuma doutrina te engane. Que não vai ser assim. Sem que primeiro venha a apostasia. Ok, a igreja reconhece a apostasia e tenha sido revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Agora a igreja reconhecer que vai ver o anticristo, ela não reconhece. Só que Paulo amarra a apostasia e o sinal revelado o homem do pecado. Ele amarra, está amarrado e nada entra no meio aí. Não entra parousia. Ela não entra aqui. Paulo amarrou os dois sinal. Então, aqui, Paulo está fazendo uma grande observação aqui, ó. Rogo-vos, irmãos. Paulo ele não está muito preocupado no contexto explicar sobre o anticristo. Ele está querendo explicar para os irmãos da vinda, da parousia do Senhor e a nossa reunião com Ele. Essa é a intenção de Paulo, só que ele está explicando o que vai acontecer. Porque os irmãos, porque está rogando, né, irmãos? Quanto à vinda do Senhor, nossa reunião com Ele. A intenção de Paulo é explicar a parousia, a reunião, e que eles não ficam preocupados com as ondas de doutrina ou ensinamentos ou profecias que Jesus vai voltar tal dia, está voltado dia 20, dia 30, dia 15 de tal mês. Fica com isso não. E nem seja movido o vosso entendimento, nem perturbado por Espírito e Palavra, por epístola, como de nós, se o dia de Cristo já estiver já perto, que é a nossa reunião com Ele. Que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não vai ser assim. Sem que primeiramente venha a apostasia e manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Que manifeste o anticristo, o que conhecemos como anticristo. Que manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então os dois sinais estão amarrados. A igreja reconhece a apostasia, mas que não quer reconhecer o homem do pecado. Porém, Paulo amarrou os dois sinais. Aí ele está explicando então para o pessoal de Tessalonicenses que não vai ser assim. Então eles têm que estar entendendo. Aí ele começa a descrever sobre um pouco desses sinais. Só que a apostasia, como ela não é instantânea, ela é um processo na terra e na igreja, ele vai. Então ele já dá a entender que, por ser um processo grande da apostasia, é um período, não sabemos, inicia e ela vai até o final com a manifestação do anticristo, ou do filho da perdição, ou do homem do pecado. Paulo começa então a enfatizar o que vai ser instantâneo no seu tempo, que é o surgimento do anticristo, ou do filho da perdição.
Então, ele amarra os dois aqui. Vamos prosseguir com o texto. Os dois sinais, a apostasia e o homem do pecado. Então, não tem como uma parousia entrar no meio. Porém, a igreja reconhece a apostasia e não quer reconhecer o homem do pecado, o filho da perdição. Complicado isso aí. Aquele que se opõe se exalta sobre tudo que se chama Deus ou receba adoração, de forma que ele se assentará no templo de Deus, como se fosse Deus, apresentando a si mesmo que ele é Deus. Não vos lembrais que, estando ainda convosco, vos dizia estas coisas? E agora vos sabeis o que o está detendo, para que seja revelado o seu próprio tempo. Porque o mistério da injustiça opere somente o que agora está detendo, até que seja tirado para fora do meio. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua presença, parousia da sua vinda. Observação aqui. A Almeida Fiel diz assim: E agora vos sabeis o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Porque o mistério da injustiça opere somente a um, que agora retém, até que do meio seja tirado. Então, se entra no contexto aqui que a igreja, ela, como dizem, a doutrina do pré-tribulacionismo, que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, e que o Espírito Santo é que está detendo o anticristo, e o Espírito Santo é tirado da terra, e a igreja sobe também para que manifesta o anticristo, então contradiz aqui, entra em conflito com o verso 1, 2 e 3, que Paulo está dizendo que a nossa reunião com ele não dá sem que primeiro acontece a apostasia e revela o anticristo. Aí se eu digo que o que está detendo é o Espírito Santo e o Espírito Santo vai sair da terra junto com a igreja e revela o anticristo, eu vou entrar em estou contradizendo o verso 1, 2 e 3 que Paulo está dizendo que que a igreja vai ver o anticristo. Que ela vai ver dois sinais. Para a nossa reunião com ele tem que acontecer a apostasia e tenha se revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E ele exclama, faz a observação, que ninguém vos engane. Esse ninguém é ninguém mesmo, nenhum homem, nenhuma doutrina, nem um filme, nem uma revista, nem uma pregação, nem uma visão. Que ninguém te engane, porque não será assim, não vai ser assim. Sem que primeiramente venha a apostasia e tenha revelado o homem do pecado, filho da perdição. Então agora há um conflito aí. Porém aqui, a Bíblia não, o texto não diz quem está detendo, ele deixa algo vago, e agente externo está sendo inserido. No caso, como eles dizem, que alguns dizem que é o Espírito Santo, outros dizem que é o Arcanjo Miguel, que está detendo o anticristo. Mas vamos começar a observar. Rogamos pela vinda do Senhor, rogamos, irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo, nós reunimos com Ele, para que você, desmovido facilmente o entendimento, nem seja perturbado, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, se o dia de Cristo já estiver já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que primeiramente venha a apostasia e tenha sido revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ele começa a fazer uma observação que tem que cumprir dois sinal e que não vai acontecer a vinda do Senhor e nossa reunião com ele sem os dois sinal. Esses dois sinais aqui está fazendo demorar a nossa reunião com ele. Então, algo está impedindo a reunião com o Senhor. O que está impedindo a nossa reunião com o Senhor? A apostasia e o filho da perdição. Já começa a abrir um entendimento aqui. Já começa a compreender que algo está impedindo, fazendo demorar a nossa reunião com ele. Ok? Vamos começar agora então a analisar a questão do quem está detendo. Mas Paulo ele começa a fazer uma menção aqui. Ora, aquele que se opõe, sobretudo, aí ele começa a fazer uma observação sobre o anticristo, ou filho da perdição, o homem do pecado. Aquele que se exalta sobre tudo que se chama Deus. E agora, nos dois sinal, ele começa a enfatizar o quê? O anticristo, ou o filho da perdição, o homem do pecado. Ele começa a enfatizar o homem do pecado. Aquele que se opõe e se exalta sobre tudo que se chama Deus e recebe adoração, de forma que ele se assentará no templo de Deus como se fosse Deus, apresentando a si mesmo que ele é Deus. Ele começa a enfatizar quem? O filho da perdição.
porque a apostasia ela é um processo até o final e depois culminando com a ascensão do filho da perdição. Ele começa a fazer uma observação aqui sobre o filho da perdição, que chamado que é aquele que se opõe sobretudo sendo chamado Deus e recebe adoração de forma que ele se assentará no templo de Deus como se fosse Deus, apresentando a si mesmo como ele é Deus. Paulo faz outra observação no verso 5. Não vos lembrais que estando ainda convosco vos dizia essas coisas? Ele já fazia observação que Paulo já estava exclamando para ele, avisando eles, ensinando eles, e ele faz a lembrança. Verso 6. E agora vos sabeis o que está detendo. Porque agora ele explica e começa a explicar o 2, o 3, e quando ele está explicando para os pessoal de Tessalonicense, ele está dizendo, eu estou explicando, e naquela explicação ele está dizendo, agora vocês estão sabendo que está detendo a vinda do Senhor, que está fazendo demorar, que está dificultando a vinda do Senhor, que precisa acontecer dois sinais. Porque ele diz agora, agora, neste momento, neste instante, porque vós estão o que dizer? Ele crê que os irmãos estão lendo a carta. E quando eles estão lendo a carta, ele fala: agora você está entendendo? Agora vocês estão compreendendo? E agora vos sabeis o que está detendo? Agora você sabe o que está dificultando, que está retendo a nossa reunião com ele? Está entendendo? Então o que está detendo não é o Espírito Santo. Como alguns dizem que o Espírito Santo é que está detendo o anticristo. Não, o anticristo não está sendo detido. O que está acontecendo é que algo está detendo é a vinda do Senhor. É os dois sinais, a apostasia revela o homem do pecado. Como a apostasia é um processo até o fim, o que se prende é o homem do pecado. E ele começa a descrever e diz, agora vocês estão sabendo o que está detendo a volta do Senhor. Vamos lá. Então, agora os leitores de Paulo são lembrados de que lhe havia ensinado quanto estava na residência com eles. E agora vos sabeis o que detém. A palavra restante, na versão King James, detém. Almeida Corrigida Fiel mesmo. Parece no idioma original, verso 6 e 7, como particípio presente do verso catechô. No sentido normal, catechô, no Novo Testamento, é bem conhecido no seu uso frequente, principalmente por Lucas e Paulo. O Baglexon, grego, lista o intervalo lexical primário dessa palavra. Reter, impedir de ir embora, impedir, reprimir, restringir. Está restringindo a volta do Senhor, está dificultando, verificar, para prender rápido, manter, reter, possuir, confirmar na prisão, ocupar. O exemplo de catechô no Novo Testamento, catechô no Novo Testamento inclui o seguinte: Ascendo um dia, já saiu para fora do lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinha, para que não se ausentasse deles. Lucas 4:42. E tenhas de tomar o derradeiro lugar. Lucas 14:9. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens, que detém a verdade e a injustiça. Agora temos sido libertos da lei, tendo sido morridos naquilo que estava retidos, para que sirva em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Romanos 7:6. Outras ocorrências de catechô no Novo Testamento estão aqui, no qual vocês começam a observar no vídeo. Mateus 21:38, Lucas 8:15, João 5:4, Atos 27:40, 1 Coríntios 7:30, 11, 2 e o versículo 15, 1 Coríntios 2:12, 2:2, perdão, 1 Coríntios 15:2, 2 Coríntios 6:10, 1 Timóteo 5, versículo 21 e 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6 e 7, Filipenses 13, o Filipenses, creio aqui que capítulo 1, verso 3, Hebreus 3, 14 e 10, 23, no sentido normal, o catechô parece bem ser estabelecido. Na passagem sobre o nosso controle está uma entidade não identificada: agarrar, pressionar, reter, perturbar, atrasar, deter alguma coisa.
Atrasando o quê? Aí ele está explicando. Eu não estou usando nenhum elemento externo, como algumas doutrinas dizem que é o Espírito Santo, como outros dizem que é o arcanjo Miguel. Não, estou apenas dizendo o próprio contexto do próprio texto. O próprio texto, eu não tiro o contexto, não saio do contexto, explicando o próprio texto. E agora, vos sabeis o que está atrasando, para que o seja revelado no seu próprio tempo. Vamos fazer então a análise. Porque já o mistério da injustiça opera, né? O mistério somente há um. Agora, no versículo aqui, por exemplo, a Almeida Fiel já diz bem claro. Porque o mistério da injustiça opera e somente há um, que agora o detém até que do meio seja tirado, somente há um. Então, o que está detendo a volta do Senhor? Dois sinais. Só que a apostasia é um processo até o final. Precisa então aparecer o quê? O filho da perdição. Enquanto o filho da perdição não aparecer, Paulo está dizendo, a parousia não acontece, a nossa reunião com ele. Então ele diz, agora vocês estão sabendo que está detendo a nossa reunião com ele. E agora vos sabeis o que está detendo, para que seja revelado seu próprio tempo. Porque o mistério da injustiça opera somente... O mistério da injustiça opera somente há um, o anticristo, que agora detém, que agora faz demorar a vinda do Senhor. Porque de maneira alguma ninguém vos engane, porque não será assim sem que primeiramente manifeste a apostasia e tenha sido revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então Paulo está dizendo que ninguém te engane, porque enquanto não manifestar a apostasia e o filho da perdição, irmãos, não tem a parousia, a reunião com ele. E Paulo está bem claro dizendo isso. Então vamos fazer uma análise breve aqui para a nossa compreensão. Mas antes de identificar a entidade, vamos primeiro determinar qual é a restrição que está sendo se pretendendo. Que sabemos que a restrição, que o particípio não tem nenhum elogio, ou seja, sem objeto direto para receber a ação do particípio. O objeto direto implícito e não explícito. Portanto, temos que fornecer objeto direto. Quase todas as soluções populares para este problema, para essa questão da identidade de quem restringe o homem do pecado, que muitos falam, está sendo impedido pelo limitador. Esta foi sempre a premissa dos estudos anteriores. Agora, parece que ninguém questionou seriamente essa hipótese, mas esta é, na verdade, o objeto direto implícito do particípio. Devemos estar dispostos a explorar todas as possibilidades a fim de ter certeza de que chegamos à solução correta. Então, talvez, a pergunta correta de pedir ao texto não é: o que está atrasando a revelação do iníquo? Sim, o que é aquele que detém? Para responder esta questão mais fundamental, voltamos ao assunto de Paulo que está referindo. É essencial que nós interpretamos tendo em conta o contexto mais amplo. Paulo afirma claramente o seu tópico 1, que nos diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo em nossa reunião com ele. Todo o capítulo 2, então, é a resposta paulina para a confusão sobre a chegada desse evento histórico. A vinda do nosso Senhor, e Paulo está preocupado com esta passagem, não a vinda do anticristo. Paulo é verdade. Paulo, na Tessalonicenses capítulo 1, verso 4, ele explica o arrebatamento. Ele explica no capítulo 1 de Tessalonicenses 2 sobre também assuntos da vinda do Senhor. Então Paulo está preocupado em falar sobre a vinda. A confusão de Tessalonicenses não foi sobre a vinda desse iníquo, mas sobre o boato que sobre Cristo já tinha chegado e estava vivendo os dias de Cristo. Assim, Paulo está explicando que a parousia do Messias não ocorreu porque, na verdade, outros acontecimentos profetizados devem ser satisfeitos em primeiro lugar. Assim, a vinda de Cristo é a nossa reunião com Ele. Esta está sendo cerceada. Okay? A vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele está sendo cerceada.
Em seguida, no verso 6, Paulo reitera a sua correção e a sua confusão quanto ele começa. E agora vos sabeis o que está segurando. Então, o que os Tessalonicenses já sabia? Ele, ele apenas disse que agora sei que o dia de Cristo não virá, até que a apostasia ocorra e o homem do pecado seja revelado. Esses dois eventos estão no caminho da parousia, do Messias e do arrebatamento da igreja até as nuvens nos ares. As soluções populares para identificar o limitador supõem que o homem do pecado está sendo detido por alguém. Que eles falam que é o Espírito Santo que está detendo o anticristo. Não há menção em nenhuma parte da Bíblia sobre a questão do Espírito Santo detendo o anticristo, e também o texto não está dizendo nada do Espírito Santo. Mas porque Paulo discutiria o que está trazendo o Inico. Quantas informações mais pertinentes aos Tessalonicenses precisava ser lembrado foi ao fato de certos eventos profetizados estavam atrasando a vinda do Senhor. A questão toda é porque Paulo, passando no capítulo 2, e que o dia da parousia do Messias está sendo prejudicado, o motivo é que o céu detém, por isso é o que está atrasando o dia da vinda do Messias e do arrebatamento da igreja após, no caso aí, a tribulação. Desde o dia de Cristo está sendo contido. Então, desde o dia de Cristo está sendo contido. Então, como já discutimos longamente, a apostasia e a revelação do homem da iniquidade está impedindo a vinda de Cristo. Por esses dois eventos deve impreterivelmente ocorrer primeiro. O que o detém? O dia de Cristo. Então, antes disso deve vir a apostasia nos últimos dias da igreja. A igreja falsa ser revelada, o joio no meio do trigo, a revelação do iníquo. Porque o particípio neutro, então o particípio masculino. Desde que propusemos a solução do problema para identificar de quem detém, agora devemos colocar à prova de fogo. Será que a nova identidade de que detém aponta as dificuldades gramaticais que foram descritas anteriormente? Sim, eu acredito que sim. A dificuldade gramatical da mudança de gênero do particípio neutro é do particípio e facilmente é explicada. A dificuldade gramatical da mudança de gênero do particípio é facilmente explicada. Há realmente uma razão muito simples e lógica que Paulo primeiro utilizou o particípio neutro no verso 6 e em seguida muda para o sexo masculino somente a um que agora resiste. O uso idiomático neutro singular pode aparecer quando a expressão abstrata é usada para resumir toda uma massa de ideias e expressões. Gramática do grego, Novo Testamento de Luiz, Investigação Histórica, página 409. A massa de todo, em todo o texto, a apostasia e a revelação do iníquo, Paulo utiliza o neutro idiomático particípio singular, katechon, expressando abstrato, no lugar desses dois eventos. Ok? E soma-se a questão de atrasar a vinda do Messias. Por isso que Paulo, ninguém te engane, porque não vai acontecer. Que nenhum homem te vos engane. Nada te engane, porque não será assim. A tradução resultante pode ler algo como isto. E agora vos sabeis que as coisas que estão atrasando, detendo, fazendo demorar a vinda do Senhor. A ênfase de Paulo, em seguida da mudança do verso 7, deste evento, retendo a vinda do Messias, um indivíduo específico, o que está detendo. O iníquo é a figura central central entre outros eventos dos últimos dias proféticos, que deve ocorrer. Então, quando Paulo se concentra naquela pessoa, é natural que use o particípio para descrevê-lo que esta seria o século masculino. Considerando que no verso 6, Paulo lembra aos seus leitores que sabe quais são os eventos no meio encaminhado para impedir a vinda do Senhor, a apostasia e o iníquo. Aqui no verso 7, ele amplia especificamente sobre esse homem, cuja revelação está atrasando, fazendo demorar o caminho da parousia do Messias, até que ele, o anticristo, seja retirado para fora do meio.
Na verdade, é o que o mistério da iniquidade já está em ação. O restante é apenas que seja afastado aquele que agora, né, o Cristo, né, no caso, detém o anticristo. Aí, no caso, que detém o anticristo. Então será revelado o perverso. Devido a esse tipo de processamento, quase todos leem este texto, são levados a acreditar que somente quando um determinado indivíduo é removido é que o iníquo será revelado. Mas já mostramos que o detém não está atrasando a revelação do iníquo. Em vez disso, é o iníquo que o detém que está atrasando o dia de Cristo, que o detém, que o faz demorar a parousia. Por isso que Paulo falou que ninguém vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quero por pista palavra, como o dia de Cristo já tivesse já perto, que ninguém de maneira alguma vos engane. Vou explicar de novo, mas já mostramos que o que o detém, que é o anticristo, não está atrasando a revelação do iníquo. Ao invés disso, é o iníquo que está impedindo, porque enquanto ele não manifestar, Cristo não virá. É o que está dizendo em Tessalonicenses 1, capítulo 2, versículo 1, versículo 2, versículo 3, claramente. Claramente. Então, o erro de tradução da frase, até que ele seja retirado para fora do meio em alguns textos do Novo Testamento, é um dos principais motivos para a confusão sobre a identidade de que o detém. Primeiro, a palavra traduzida retirada, afastado, não é uma renderização exata da palavra grega do nosso texto. Foi referido anteriormente a fim de fazer justiça a esta passagem de escritura. Devemos insistir em utilizar o sentido normal das palavras, enquanto o significado normal torna um pensamento coerente e faz sentido dentro do contexto. Ali faz dentro do contexto e não o outro contexto que gera conflito com o verso 1, 2 e 3, que é a visão pré-tribulacionista. Então, faz sentido dentro do contexto daquilo que o autor está descrevendo. Infelizmente, em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, versículo 7, o sentido normal da palavra como retirado não foram utilizados. Consequentemente, a tradução não pode ser o ponto de Paulo estar dizendo, mas torna o sentido exato oposto o que ele pretendia. A palavra geonomai que está traduzida como retirado, tirado, afastado, é uma palavra muito comum no idioma grego. Essa palavra é assumir uma variedade de nãos, mas no seu significado a raiz primária, tornar-se, via ser. O dicionário grego das Sociedades Bíblicas Unidas enumera uma série de possíveis traduções do inglês para a palavra, entre as quais torna-se, ser, acontecer, levantar, via-se nascido, criado, ser feito das coisas, tornar-se algo, aí no caso de pessoas, vem, vai, aparecer. Ocidente, dicionário grego-inglês, dicionário do Novo Testamento. Londres, Bíblias Unidas, Sociedade de Bíblias Unidas, página 37. Aplicamos o significado normal da palavra do nosso texto, temos uma versão muito mais preciosa do sentido de que Paulo ensinava. Do que Paulo distinguia. É muito mais claro. Uma tradução mais precisa do verso 7 e o 8a resultados. Preste atenção. Somente há um, o anticristo, ou o iníquo, ou filho da perdição, somente há um, o iníquo, que agora o detém, faz demorar, dificulta, restringe. E agora o detém. A vinda do dia de Cristo, a vinda do Senhor. E que irá contê-lo até que o iníquo a seu próprio tempo chegue, manifeste no seu próprio tempo. Que irá conter. Enquanto está contendo a volta do Senhor, o anticristo. Não que ele tem poder de conter, força de conter, porque você precisa cumprir este sinal da volta do Senhor. Precisa que ele manifeste. Paulo deixou bem claro no verso 3. Não que é alguma coisa poder, mas é ao sinal que deve se cumprir. Então irá contê-lo até que o iníquo ao seu próprio tempo chegue. E depois que o iníquo for revelado, Apocalipse 3:10, a besta vai subir, a quem o Senhor desfará pela sopro e aniquilará pelo esplendor da sua parousia. Em primeiro lugar, de acordo com a definição exegese, que não trouxe ideias estranhas ao texto. Está tudo no contexto, não fugir do texto. Confirma o verso 1, o verso 2 e o verso 3. Não trouxe e nem
Pretendo, porque venho confirmar o texto. Repetindo, em primeiro lugar, de acordo com a definição exegese, que não trouxe ideias estranhas ao texto, mas ter tirado da passagem verdadeira identidade de quem o detém, os textos que disse que o detém. A chave para isso foi permitir que o contexto para nos fornecer a solução, ao invés de procurar um objeto externo. Aí é o Espírito Santo que está, e ainda queria que ele que está detendo o anticristo. É o arcanjo Miguel, é ele que está detendo o anticristo. Não, é que o anticristo está detendo. Isto é, está atrasando a vinda do Senhor. É ele que está fazendo demorar a volta do Senhor. É isso que Paulo está explicando. Está tudo no contexto, não sair do contexto. A chave para isso foi nos permitir que o contexto, a própria Bíblia explicando ela por ela mesma, para que nos fornecesse a solução ao invés de procurar um objeto externo, algo que poderia ser equacionada como aquele que o está detendo. Ao invés de introduzir um novo elemento para a discussão do verso 6 e 7, que é as pessoas, que é a doutrina a do arrebatamento antes da grande tribulação, que ele coloca um outro elemento, coloca o Espírito Santo, não há menção disso na Bíblia nenhuma. E coloca um elemento que algumas doutrinas colocam, como as identificações populares, e querem fazer a respeito de quem o restringe. Então, ao invés de introduzir um novo elemento para a discussão do verso 6 e 7, como identificações populares querem fazer a respeito de quem restringe, por outro lado, mostra a nossa exegese de que Paulo está apenas reiterando, mais em detalhes, as mesmas verdades que tinha mencionado no verso 3 e 4. Claro, 1, 2 e 3, 4. No capítulo 2 de Tessalonicenses, né, do verso 1 ao 4, Paulo introduz o assunto e corrige o equívoco sobre os acontecimentos que deve preceder a vinda do Senhor. Para deixar bem claro. E em seguida ele escreve brevemente sobre o homem do pecado. Então, no verso 5 até o 8, ele reafirma essa verdade, implicando esses eventos do fim da tribulação e estão parados no caminho, contendo o dia de Cristo. E após isso, Paulo elabora as suas características do iníquo e descreve a sua morte súbita. Primeiro, os dois particípios no verso 6 e 7 referem ambos à mesma realidade. Ok? O particípio neutro refere ao acontecimentos que se interpõem no caminho da vinda, da parousia de Cristo. E o particípio masculino refere-se àquele indivíduo, o anticristo, é que deve ser preceder o dia de Cristo. Em segundo lugar, os leitores de Paulo sabiam que seria o que o detém. Paulo tinha cuidadosamente instruído sobre o que o Messias disse e que deve acontecer antes da sua parousia. Terceiro lugar, é o melhor pensamento que este conceito aparentemente não é encontrado em nenhum outros lugares, mas os eventos antes da vinda do Messias eram bem conhecidos na igreja do século I. Por isso que deve conhecer os pais da igreja. Por isso que deve fazer a leitura dos pais da igreja, a visão da igreja sobre a tribulação ou arrebatamento. Então, o melhor pensamento, que este conceito aparentemente não é encontrado em nenhum outros lugares, mas os eventos antes da vinda do Messias era bem conhecido na igreja do século I. Vai ler os pais da igreja, eles vão mencionar para você que não existe arrebatamento secreto, mas sim que a igreja passa pela grande tribulação. Há relatos aí nos pais da igreja. Embora essa palavra particular, katechon, não pode ter sido usado para descrever este fenômeno. Em quarto lugar, temos usado o sentido normal da palavra katechon. Em quinto lugar, embora o particípio não tenha nenhum complemento, fomos capazes de descobrir pelo contexto qual é o objeto direto implícito. Pelo contexto. É lendo a Bíblia e deixando ela explicar por ela mesma. Não é querendo introduzir elementos externos. Não é colocar figuras. Pelo próprio contexto. A Bíblia explicando ela por ela mesma. Ok? Mas outras doutrinas incluem. Inclui Arcanjo Miguel. Inclui o Espírito Santo. Inclui, sendo que não tem nada implícito. Mas nós trabalhamos, ou eu deixando trabalhar no contexto,
é que, embora o particípio não tenha nenhum complemento, fomos capazes de descobrir pelo contexto, do qual é objeto direto implícito. Lendo o contexto, agora ficou claro. Em sexto lugar, o fato de que a plena manifestação do pecado ainda não atingiu seu clímax, né? O mistério da iniquidade não atingiu seu clímax, sugere que o detém ainda ativo, mas camuflado no meio. O fato é que está restringindo e só deixa de conter quando o iníquo for revelado. Em sétimo lugar, o que o detém, como já foi implicado, tem uma limitação temporal. Ok? Oitavo lugar, em relação entre o iníquo e aquele que o detém, ambos os termos são de identidade única. Está tratando do anticristo e do sinal. Verso 6, o conjunto dos sinais. Verso 7, ele define aquele que é o detém somente a um, o anticristo, que faz demorar a parousia. Em nono lugar, o mistério da injustiça e o que o detém estão ativos no mesmo período. O mistério da iniquidade irá atingir seu clímax quando aquele que o detém, a vinda de Cristo, quando aquele que está detendo a vinda do Senhor, for revelado ao mundo. Em décimo lugar, embora o conceito de que o detém aparentemente desaparece após a carta, você não vê mais outra menção na Bíblia sobre essa questão de o que o detém, parece que somente desta forma, porque a palavra katechon nunca foi usada novamente para descrever esse efeito de entravar o iníquo, o homem do pecado. E finalmente, o indivíduo está envolvido. O iníquo é a figura central nos eventos que devem acontecer antes que o Messias retorne. Esta é a nova identificação do limitador. Certamente satisfaz todos os critérios sugeridos e está dentro do contexto. Não foge do contexto. Ok? Observação aqui para o vídeo não ficar mais longo. Rogamos, irmãos, pela vinda do Senhor Jesus Cristo. E rogamos, irmãos, quanto à parousia do Senhor Jesus Cristo, nossa reunião com Ele, que não vai facilmente o vosso entendimento, e nem sedes perturbados por espírito, palavras, por epístola, como escrita por nós, como se o dia de Cristo já estivesse já perto. Que ninguém vos engane de maneira alguma, porque não será assim sem que primeiramente venha a apostasia e tenha sido revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ninguém te engane. Vai acontecer dois sinais primeiro. E o anticristo, quando ele não se manifestar, ele está detendo, ele está dificultando. Versos 4. É aquele que se opõe e se exalta contra tudo que se chama Deus ou recebe adoração, de forma que ele se assentará no templo de Deus, como se fosse Deus, apresentando a si mesmo que ele é Deus. Não vos lembrais que estas coisas ainda falava convosco, que vos dizia essas coisas? E agora? Agora vocês estão sabendo que está detendo a volta do Senhor. Neste instante. E agora? E agora? Neste momento. Neste instante. Vós sabeis o que está detendo. Que está detendo. Vós sabeis o que está fazendo demorar, para que ele seja revelado no seu próprio tempo. Porque o mistério da iniquidade, da injustiça opere somente a um, o anticristo. Somente a um. Porque o mistério da injustiça opera somente a um, o anticristo, que está agora retendo, que está fazendo demorar, que enquanto ele não manifestar, segura a vinda do Senhor, porque ele tem que manifestar, porque o verso 3 está afirmando isso. E verso 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Jesus volta no final da grande tribulação. Jesus volta no final para destruir o anticristo, que é parousia. E aqui é parousia, e aqui é parousia. O verso do arrebatamento é parousia. Tessalonicenses 2:1 é parousia. E Tessalonicenses 2:8 é parousia. Até o anticristo também tem a palavra parousia no seu texto. Ele vindo, cuja eficácia é de Satanás. Então, a reunião com ele se dá na parousia, quando ele destrói o anticristo. Bem claro? E quem detém não é alguém que está detendo o anticristo, mas sim é o anticristo que está detendo a volta do Senhor. Em outras palavras, para que você não tenha aquela dificuldade de interpretação, ele está segurando.
Ele está fazendo demorar a volta à parousia do Senhor. Por isso que Paulo fala, e eu deixo para vocês, que ninguém vos engane de maneira alguma, porque não será assim antes que primeiro venha a apostasia e manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Outro momento eu explico o vídeo sobre que é a parousia, mais detalhada. Então espero que vocês tenham entendido que a restrição aqui não é alguém que está impedindo o anticristo. Não, não. Enquanto o anticristo não manifestar, ele impede a reunião. Ok? Bem claro, tudo dentro do contexto, não verso 1, 2 e 3, o 6 e o 7 confirma o 1, 2 e 3, não é a passagem do pré-tribulacionismo que se eles falam outra coisa, que fala que é o anticristo que está sendo detido, eles mesmos aqui confundem, ou então entra em uma grande questão sobre o verso 1, 2 e 3, entra em conflito, e aqui, por essa explicação bem clara, se certa, tudo dentro do contexto, sem adicionar nenhum elemento externo. A Bíblia explicando ela mesma. Deus abençoe a todos.